Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos iniciando o Atualidades Pampa neste dia 5 de março de 2020. Para alguns, dia de receber, para outros não recebem, outros já receberam, mas você sempre recebe boa informação aqui. E às vezes, quando dá, até um pouco de bom humor também passa por esta bancada. Apesar de que com as notícias todas do Brasil, em especial da Baixada Santista, que a gente está acompanhando, desde o início da semana, quando aconteceram todos aqueles desmoronamentos, enfim. Na verdade, o número de pessoas desaparecidas, mortas, enfim, nesse deslizamento da Baixada Santista já saltou de 22 para mais de 40. 42 até o meio da tarde, enfim, talvez agora nesse horário já tem até mais. Essa foi uma atualização na primeira hora da tarde. A verdade é que, conforme o Corpo de Bombeiros, certamente devem existir sob os escombros aquelas pessoas, umas famílias inteiras que não se sabe, Então ninguém reclama, ninguém dá falta de ninguém, e que esse número de pessoas mortas e desaparecidas, à medida que o tempo vai passando, vai se tornando mais difícil de serem encontradas ainda com vida. E as tragédias, as desgraças vêm acontecendo desde o ano passado no mundo, no Brasil, e com mortes terríveis e muita coisa em função de água. Água demais está caindo. Mas os outros assuntos você vai conferir a partir de agora. Vê aí o que você vai achar. Dólar volta a disparar e Paulo Guedes tenta se explicar. Iniciativa da Prefeitura auxilia desempregados a se prepararem para a entrevista de trabalho. O descontrole das contas por aplicativo. Depois de destruir a Venezuela com seu projeto socialista, Nicolás Maduro agora quer que as mulheres venezuelanas tenham 6 filhos para que o país cresça. O início dos times brasileiros na Libertadores da América. Ronaldinho Gaúcho é flagrado com passaporte falso no Paraguai. Por que será que isso não nos surpreende, Carla Krieger? Te surpreende nada. Ronaldinho e o Assis metido em rolos, Cantofani? Não, mas foi uma coisa, eu estava falando com o Rec agora na Granada, uma coisa lamentável isso. Vamos deixar a Carla dar a notícia, daí a gente comenta. Mas muito chato. Ronaldinho Gaúcho e o seu irmão Assis saíram do Brasil rumo ao Paraguai. Ele que foi emprestar o rosto dele para ser o garoto propaganda de um hotel. E foi o que ele conta, E que ele não tem envolvimento nenhum de investimento com esse cassino, com esse hotel, enfim, que ele apenas seria o garoto propaganda. Saíram do Brasil com os documentos brasileiros, com o passaporte brasileiro, e aí a confusão começou a acontecer. Não dá nem para explicar exatamente o que aconteceu, porque as investigações... a cada 5 minutos mudam. Muda. As investigações, ela vai mudando, O procurador responsável, primeiro pelo caso, ele disse que eles teriam recebido esse passaporte falso quando desembarcaram, saíram do avião e estavam numa sala VIP. Essa foi a primeira informação. Esse passaporte é falso, ele existe. É um passaporte que tem número certo, pertence a 2 mulheres. Ele é falso por quê? Porque estava o nome do Assis e o nome do Ronaldinho com as fotos. Mas então ele é um passaporte falsificado. Falsificado. Então, a polícia paraguaia recebeu uma denúncia do Departamento de Identificação do Paraguai que eles teriam esses passaportes, esses documentos falsos, e eles foram, então, até o hotel que eles estavam instalados e realmente lá encontraram os passaportes e também carteira de identidade, aí sim, completamente falsificada. E aí recolheram carteira de identidade, passaporte, telefone, enfim, tudo mais. Ronaldinho Gaúcho e Assis prestaram depoimento durante esta quinta-feira, disseram que receberam esses documentos de um empresário e que eles não sabiam que isso era falsificado. Inclusive, o Ronaldinho, através do seu advogado, disse que achava que era uma honraria que ele estava recebendo, que ele já recebeu muitos presentes e tudo mais, então que ele achou que ele estava recebendo o passaporte como um presente, como uma honraria, mas que eles não usaram
esses documentos. Aí me causa estranheza, e até quero compartilhar com a bancada, como então o Departamento de Identificação chegou ao documento falso. Por quê? Ou alguém fez uma denúncia. O que aconteceu neste processo para que a polícia paraguaia e o Ministério Público chegassem à informação de que eles teriam dentro do quarto de hotel Chicão, um te dá a palavra documento que tu ia falso? falar primeiro. Não, eu acho isso que a Carla está falando, do caso desse do Ronaldinho Gaúcho em Assunção, no Paraguai, uma coisa muito triste. O Ronaldinho Gaúcho é considerado, talvez, hoje, o brasileiro mais conhecido o seu rosto no planeta, depois de Pelé, que está vivo, Ayrton Senna era, mas já está morto. Também com aquela cara. Sabe, e agora, se prestar isso no Paraguai, ele é um homem milionário, ele tem uma mansão na Barra da Tijuca, ele pode ficar, ele e os netos dele, a terceira geração do Ronaldinho, não trabalhando mais, para fazendo festa. Se envolver nisso, embaixador do Barcelona, não cabe. Não, ele cabe, é embaixador não cabe. do turismo brasileiro. É, mas não cabe. Que é muito pior. Ele não é mais, ele não se pertence mais. É cabuloso. Tá? Ele não se pertence mais. O mais estranho. Agora, no final da tarde, eu cheguei a ouvir de que sim, teria sido uma denúncia. De que as autoridades paraguaias teriam recebido uma denúncia de que então existiam esses documentos. Porque o que me soa estranho, se partido deles, dos dois, se tem duas figuras que não passam por outra nacionalidade, são os dois. Né? Porque ali a coisa de naturalizado Paraguai ou natural do Paraguai, o cidadão é a cara do Brasil. Ele foi campeão do mundo com a camisa brasileira. Não, se vai ele receber um passaporte, não vai receber em casa. Porque ele disse que recebeu em casa. Ele disse que recebeu em casa os documentos, Exatamente. nem olhou, nem abriu. Nem abriu. Mas que foi orientado pelo seu Lira, que é o empresário, que tem muitos negócios, todos nebulosos, tá? Que achava que ele sugeria que eles usassem, quando chegassem, usassem dentro do Paraguai, porque foi um carinho que eles ganharam e tal. Mas tá muito mal contado. contado. Tá muito Ridículo isso aí. Olha. Como é que pode alguém que trabalhou... Não, dessa família pode. Não, sim, dessa mas família que pode. é história pra Do Assis resumir pode alguma tudo. coisa aí, né? Não, mas assim, Foi o que o Reco falou hoje. Do Assis pode se tudo, tem gente. alguém, Episódio na Lagoa. se tem alguém que já recebeu coisas de autoridades de outros países, é Ronaldinho. Então eu acredito Tu até tu ali entende na dessa possibilidade de me deu aqui, obrigado, parabéns, joga lá, bota lá. Isso eu acredito. De tanto que ele já recebeu. Agora, a partir daí, não perceber que se trata de um passaporte, não abrir e ver ali que tem seu nome com naturalidade paraguaia, eu vivi para ver o Paraguai prender brasileiro por falsificação. É que o Paraguai mudou. Não, o Paraguai não gostou, Magno foi já da dizia que concorrência. o Paraguai é O outro Paraguai não Paraguai. gostou porque é da concorrência. Não, o negócio é o seguinte, que quem falsifica somos nós. Eu acho que era um Fake. Ronaldinho falsificado, inclusive, esse. Era um cover. Não, mas olha, a gente está brincando, mas é lamentável isso. Lamentável. Porque é muito estranho, é justamente isso, porque é alguém que você associa a Brasil. Imediatamente é Brasil. a cara do gente brasileiro. sabe que ele já esteve envolvido em algumas questões jurídicas e tudo mais, que ele estava com o passaporte retido, mas o advogado deixou claro que em setembro do ano passado, Eles novembro, acertaram. setembro... A gente noticiou por aqui, até a gente Exatamente, noticiou. eles foram devolvido a eles os passaportes. Então, não teria o porquê eles usarem o passaporte falsificado. Agora, deixa eu dizer, o Magno nos lembra de uma coisa aqui. Não esqueçam, gente, que o Ronaldinho já foi pego em Porto Alegre com uma carteira nacional de habilitação falsificada. Não. Foi o Luan do Grêmio. O Ronaldinho Tá bem, nunca então o teve. Magno não Que é foi. ídolo no Corinthians. Não foi o Ronaldinho, foi o Luan. Assim, a Carla disse uma frase aí que define bem a história. A história está mudando a cada meia hora. Acaba de cair o chefe da fiscalização aeroportuária do Ministério da Justiça do Paraguai. Caiu agora no final da tarde. Ele foi convidado a se demitir, né? Disse que se demitiu, coisa e tal, mas ele foi convidado a se demitir. O que aconteceu quando o Ronaldinho chegou no aeroporto, imediatamente, quando passaram no computador, viram que o passaporte era falsificado. E, por ser uma pessoa conhecida e famosa, ligaram imediatamente para o responsável, que é esse coordenador geral da fiscalização. Ele disse, deixa passar, deixa entrar. O que aconteceu? O responsável pelo aeroporto, chefe da fiscalização do aeroporto, não ficou satisfeito, liberou o Ronaldinho, o Assis, eles entraram e ele ligou para o Ministério Público do Paraguai, informando o que tinha acontecido.
Ministério Público do Paraguai convocou a Polícia Federal Paraguaia e foi até o aeroporto, foi até o hotel onde o Ronaldinho e o irmão dele e mais uma pessoa foram detidos e conduzidos. O Lira, O tal que é o do Lira, que é o empresário. empresário. Conduzidos até a polícia paraguaia para depor e se explicar. A história não está mal contada, está muito bem contada. Essa história de que ganhei de presente, não sei o quê. Olha aqui, ó, quando alguma coisa tem chance de dar errado, normalmente dá errado. O Ronaldinho foi convidado por um dos maiores empresários de jogos do Paraguai para a inauguração do novo cassino dele, que fica na periferia de Assunção. Esse cidadão tem encrenca para todo lado, e parece que lá no Paraguai ele compra meio mundo, né? Mas ele tem encrenca para todo lado, inclusive na Lava Jato, nas operações internacionais da Lava Jato. O cidadão tem problemas de toda a ordem, dono de um cassino, tem algumas implicações, algumas encrencas lá no Paraguai, ou seja, está longe de ser uma boa companhia. E o Ronaldinho parece que, quando foi para lá, sabia disso. Essa história de que ganhei de presente um agrado, um passaporte. Não, amigo, agrado, como diz o Chicão, agrado, a gente ganha um carro, ganha uma joia, um relógio, passaporte, agrado. O Marconi falou, passaporte paraguaio, com nacionalidade paraguaia. Então, pô, sabe? Deixa eu te corrigir, por favor. Tu me corrigisse, eu vou te corrigir. Vamos lá. O Ronaldinho já foi pego, sim, com a CNH falsificada, tá aqui na... Tem muita gente se manifestando Claro que aqui tá, também, claro que dizendo tem. que Quando ele estava em Porto Alegre? Também, 97, 98. Exatamente. Eu estava no Rio. Tá, então... Peguei o bonde errado. Então, vamos lá. A minha informação estava certa. Obrigada, Magda. Então, assim, eu estava no Rio de Janeiro, não sabia, então passou Então, batido. não dá palpite. De qualquer maneira, tem histórico, né? Tem histórico. Os problemas deles envolvendo aqui o meio ambiente fizeram um acordo, como a Carla falou, em setembro, de 6 milhões, uma coisa assim. Estão pagando ou pagaram, enfim. E aí, em outubro, foi devolvido o passaporte dele. Agora, gente, no Paraguai você entra com uma conta de luz. O Paraguai mudou Sim, agora. exatamente, não precisa. Não precisa, nada, carteira de tem um identidade, acordo. carteira de motorista, Então, por que ele qualquer sujeitou a isso? Agora todo tu já esse viu a embrolho? Pois é, aí é que eu quero Esse saber que é o o porquê. problema, a vantagem Qual que ele é a tem. Tem vantagem? alguma coisa por baixo disso. Agora tu já viu a narrativa, a tentativa de associar a Bolsonaro? Ah, sim. É impressionante. Tava É Eu impressionante. não cheguei aí. É, porque... Deixa eu porque ele adivinhar. Ou viu foi aí, o veículo da Globo ou foi a Folha de São Paulo? Como diriam os americanos, both, né? Os dois. Os dois, né? Ah, não, Tem porque essa esqueci narrativa que de também tem uma filial da Folha aqui em Porto Alegre, então... viu aí, ó, indicado por Bolsonaro. Esse cara é impressionante a ânsia, né? É um negócio... Mas de louco. também vou te contar uma coisa, né? Não, o Bolsonaro não podia ter escolhido gente pior. Depende do ponto de vista. Se Só você- porque ele era conhecido? Mas ele é cheio de encrenca, gente. São encrencas que ainda têm que ser investigadas. Ele é cheio de são- encrenca, ele não tem... Ele pode ser um guri querido, maravilhoso, não estou falando mal dele, E que mas ele veja não bem, tem nem... antes de qualquer tem moral. coisa, eu tô Mas nem aí o aí Chicão pra tem Ronaldinho razão, Gaúcho, o ou Chicão seja tem lá razão, o ele é que a for. imagem mais conhecida É, a imagem do mais Brasil. conhecida. É isso que eu tô Mas tentando também mais entender. queimada, né? O cidadão É, foi... mas o cara lá na China ele quer ver a imagem. Tipo, se a Unicef se prestou a escolher o nome dele para ser representante... O Barcelona também, que é o maior Pois time é, aí do então mundo. assim, há de se entender. Pelé também não é um flor que se cheire e está envolvido em um monte de encrenca. Sim, também. O Ronaldo Pois é. Nazário também. Mas não esquenta, porque brasileiro é assim, assim que ele morrer, ele passa a ser amado. Fica tranquilo. Não, que ele é a gente amado, sabe. ele é amado hoje. Mas já viu aqui pelo Sul as opiniões? Ah, mas é que... Por causa dos gremistas até. Não, é que assim, ó, os gremistas não se conformam até hoje. Que ele é uma deu o coisa, balão, é uma foi coisa Flamengo E turística. colorados por motivo Né? óbvio. E depois tudo que eles fizeram aqui, que é esse problema aí do meio ambiente que o Vitorino acabou de contar, sabe? Quer dizer, faz sentido fazer eu uma não, coisa eu não consigo misturar as coisas. Eu consigo separar o que o cara faz nas suas atividades da pessoa que é. Já citei aqui, por exemplo, Wagner Moura, né, que é um cidadão, um indivíduo que eu não consigo suportar. Mas eu entendo o trabalho não desse gosta cidadão. dele, né? Não gosto Não, dele. cumprimenta ele mais. tem um belo trabalho. Mas ele, como ator, o cara é O irretocável. Ronaldinho foi maravilhoso e tal, mas não tem bom Pois comportamento. é, vocês não acham Mas é isso que eu tô extremamente falando. deprimente essa história? Eu acho deprimente essa história, porque é mais uma situação com o Ronaldinho que lomba abaixo, assim, uma pessoa com uma história profissional que poderia ser tão bonita, Mas né? sabe, Ali, que tem uma coisa nisso aí que é muito curiosa. Vejam vocês, a quantidade de jogadores ricos e famosos que se envolvem com problema. documentação falsificada. Semana passada,
O Bruno Henrique, que é hoje o melhor atacante Do brasileiro, na minha Brasil, opinião, identificado por todo acho mundo. que ele e o Everton disputam o título hoje de melhores atacantes do Brasil. O Bruno Henrique pegaram aqui um documento falso. Diz que a CNH É dele que jogador também... de futebol, tu Falsa. tem muito o disso. Luan, Né? o Luan, no auge, no Grêmio, melhor jogador da América, rico. CNH falso. Mas que se a joga- pessoa aceita, é porque a pessoa já tem É que um viés jogador todo. de Desculpa. futebol Pois tem é, mas aí muito... eu A levanto- pessoa tem um viés Mas todo. aí eu levanto uma questão. Esses jogadores, eles têm umas assessorias, uns secretários, uns agentes, não sei o que. Não, deixa que eu resolvo. Não, o fulano não vai entrar numa fila para fazer uma CNH. O fulano não sei o quê. Deixa que eu resolvo. Eu conheço. Então, assim, eu não estou querendo livrar a cara dessa gente, tá? Vamos deixar bem claro. Mas eu acho O que Ronaldinho tirou a CNH sem prestar exames. Apenas isso. Mas uma celebridade. Recebeu em casa. Isso serve para alertar pessoas famosas, ricas, viu, Chicão? As pessoas ricas e famosas, de que tem que tomar cuidado com as assessorias que se cercam. Eles têm que filtrar muito bem as pessoas que estão em volta, porque o oportunismo em cima dessas pessoas é brutal. E tem um detalhe também, Vitorino. Eu li um livro de um dos assessores do Guns N' Roses, na época de estouro, do final dos 80, início dos 90, na época que o Guns N' Roses estava... E ele falou sobre as dificuldades que era assessorar gente que chegou num determinado porte, porque assim, eu quero e quero agora. E essas pessoas não ouvem não. Então, se tu não fizer, lamento. Marconi, vou dizer uma coisa. É o outro lado da moeda, eu quero, você tem todo o dinheiro do mundo, você pode comprar a casa que você... Só que eu quero construir ali, ó, no meio da orla do Guaíba. Não, mas é que ali a prefeitura... Mas eu quero. Arruma agora. E então tem isso, que Grande chega um parte, determinado o outro momento, lado da moeda. esse assessor passava isso com o Slash e com o Axel, com coisas absolutamente impossíveis. Assim, eu quero um avião agora, aqui, que me pegue aqui, na frente da porta de casa no condomínio. Dá teu jeito. E, Marconi, lembra que o teu ídolo do basquete, ele se acidentou possivelmente por essa ânsia de querer as coisas na hora que se quer. Então, assim, não a havia falta condição de limite. voo. Não havia condição de Agora- voo. Mas, Marconi, eu A vou te falta dizer uma do coisa que tu não vai gostar. Você não vai dar nada. Eu vou dar o exemplo porque Ronaldo Nazário foi flagrado talvez no caso mais escandaloso do futebol brasileiro. Com 2 travestis num motel com identidade falsa. Foi filmado até. E o Ronaldo Nazário, alguns anos depois, comprou um time na Espanha, o Real Valladolid, recebido pelo rei da Espanha. Um mês depois, não, isso aí- um mês depois virou comentarista da Globo. Vamos lá. Isso aí. Pra Um mês depois virou começar, comentarista da Globo. eu entendo o que o Marconi disse sobre o Wagner Moura, que ele consegue dissociar o que a pessoa pensa do que a pessoa representou O artista dentro... do Exatamente, cidadão. eu concordo, absolutamente. Mas a gente está falando que Wagner Moura tem um posicionamento político diferente do dele. Mas mesmo assim ele admira Wagner Moura como artista. Agora, Ronaldinho Gaúcho não é posicionamento político, são atitudes ilícitas. É crime muitas vezes. É Mas é isso que nós diferente estamos uma coisa de dizendo, outra. Jesus. Então, assim, ó, ele é uma personalidade, ele representando o Brasil como embaixador, eu também sei que ele é um dos rostos mais conhecidos do mundo e tudo mais, é o mais seguido no Twitter, isso, aquilo, aquilo outro. Mas também tem que perceber que ele tem todo esse outro lado encrencado. Não acho que é culpa do Bolsonaro, não é nada disso. Eu estou separando uma coisa da outra. O Ronaldo estava com 2 travestis. Bom, ele gosta de vida dele, travesti, pessoal. é a vida pessoal. Agora, eu não sabia que Não tinha nenhuma documento... ilegalidade. Exatamente, eu quero chegar na ilegalidade. Quantas vezes a gente já presenciou e já noticiou ilegalidades com relação ao Assis e ao Ronaldinho verdade, Gaúcho. é verdade. Então, acho que precisa separar essas coisas. São coisas Eles diferentes, são na minha safados, opinião. sim. Fazer um adendo. Tem um telespectador aqui perguntando, o Érico Rose, por que a gente, se não tem assuntos mais importantes, né? Ainda falando do Ronaldinho. Mas eu acho que falar do Ronaldinho é importante porque mostra muito a nossa cultura. O Ronaldinho é um Ele retrato de muito Exato. brasileiro. Na verdade, É o brasileiro. O um brasileiro é aquele que tem gosta ser de levar discutido. vantagem em tudo. Mas isso sempre vai acontecer. Sempre que é um assunto que alguém não goste... É, exatamente, ele faz. Ah, é que eu ainda não estou acostumada. Muito Essa chocada. saída foi legal. Não fica. Não Falem de fica. outro assunto. Falem de outro assunto. Quem gosta de personalidades infratoras é a polícia e a justiça americana. Porque eles fazem de exemplo. Eles fizeram o Michael Jackson caminhar 30 metros na calçada algemado.
Aqui no Brasil o mundo se acaba, né? Botaram a algema do Daniel Dantas, o Gilmar Mendes deu 2 habeas corpus e 24 horas na Paraguai, não tem nem o cara foi demitido, não sei quem, do jeitinho. É o contrário. É isso, É uma piada esse negócio da algema, né? A meu ver. Sim, é um negócio ridículo. Mas ridículo e decisões do STF. Bom, mas a ideia era de mostrar, mais uma vez, o lado desses cidadãos, que é esse lado da ilicitude. Isso não é modelo, nem para o Ronaldinho que está passando para meninos que vão jogar futebol, nem para ninguém. Nem para ninguém. É isso aí. Não sei se eles são famosos, não são, que bom para eles. É que é uma bronca, eu consigo imaginar o que deve ser, por exemplo, você se dedica a vida inteira para se tornar jogador de futebol, por exemplo. Não estou falando de Ronaldinho, de uma pessoa que chega e só quer isso. Ela só quer isso. Aí daqui a pouco você é exemplo para as crianças. Não, mas eu não quero ser exemplo, eu quero jogar futebol, eu só quero ser, sabe? Então, assim, chega um determinado momento que ou há um preparo para quem acabou atingindo esse patamar, ou vai dar problema. Porque é preciso tentar entender que daqui a pouco o indivíduo não pediu isso. Eu não quero, eu só quero ser um jogador de futebol. Mas é o ônus da pessoa pública, né? Tu tá fazendo a mesma confusão que a Carla já falou. O ídolo é uma coisa. Tá, que foi o que eu falei. Que ele é ídolo. que eu fiz. Não, nós estamos falando do cidadão ilícito. Não é que ele gira... Mas eu não liguei a ilicitude, eu estou dizendo que... O problema do Ronaldinho, eu acho que é a assessoria dele. Mas sim. Mas a assessoria dele é o irmão dele. Mas então... Pois é. Só aí confia ainda mais porque é o irmão. O que eu quis dizer, então, vou tentar deixar de uma forma mais clara para a compreensão, é assim, Ronaldinho Gaúcho estava preparado para ser o melhor jogador de futebol do mundo, que já existiu no planeta, mas não para ser referência para ninguém. Não recebeu o preparo necessário, atingiu um patamar de Deus dentro do esporte, sem ter passado por esse preparo necessário para se tornar referência. A Unicef, quando o colocou naquela posição, colocou sobre ele algo que ele não estava apto para lidar. E aí, com isso, vem essa série de consequências. Isso aí. Roberta. Magda, a minha manchete é mais um alerta do que qualquer coisa. Todos nós estamos vivendo um novo momento no nosso dia a dia. Com as novas tecnologias, os aplicativos estão favorecendo muito as compras e o consumo. Muitas vezes a gente aqui na bancada conversa a respeito do quanto é fácil comprar online. O que está acontecendo é que houve uma pesquisa e um grande número de brasileiros que utilizam aplicativos para alimentação, para transporte no seu dia a dia, chega no final do mês, se apavora com a conta, com o cartão de crédito, com a fatura do cartão de crédito e também com a situação, às vezes, cai no cheque especial sem se dar conta. Porque, infelizmente, a maioria dos aplicativos e também, às vezes, até a questão de aplicativos de banco não oferecem as observações e as análises de saldo para a pessoa ter noção. Então, o problema dessas compras por aplicativo, principalmente de transportes e alimentação, é que são contas, muitas vezes, compras de baixo valor. Só que quando tu vai juntando, é baixo aqui, é baixo ali, chega no final do mês, tomam-se um susto. Chamou muito a atenção uma pesquisa que foi feita pelo Brasil inteiro, em todas as regiões do nosso país, e das pessoas consultadas, consumidores de aplicativos, 81% afirmaram que já tiveram um grande susto no final do mês. Gastaram muito mais do que estava planejado ou do que imaginava que tinha gastado, porque não percebe a compra. Muitas vezes hoje a gente faz compras tão fáceis que a gente não precisa nem usar o cartão, às vezes até no celular. Então, essa facilidade é uma armadilha. E aí que vem, em 2019, o gasto médio anual da maioria dos brasileiros foi de R$ 1.600 com aplicativos de transporte e R$ 1.200 com aplicativos de alimentação. Falando em modo geral, 2% da renda do brasileiro foi destinada aos gastos com transporte e 7% do orçamento com aplicativos de alimentação. Então, Magda, todo o cuidado é pouco. Deus está nos detalhes. Olha, eles não precisavam ter ido tão longe, fazer tanta pesquisa, podiam ter falado comigo. Eu dizia para eles isso assim, ó, sou habitué, como se diz. Olha, tem uma notícia, entre outras tão importantes que tem no nosso osul.com.br, que diz o seguinte: nova base de dados mapeará casos de violência nas escolas estaduais, pois uma nova plataforma de monitoramento
online de casos de violência dentro das escolas estaduais, na tarde desta quinta-feira foi lançada pela Secretaria de Educação por meio de um programa que chama CIPAV. CIPAV+, Comissões Internas de Prevenção de Acidentes e Violência Escolar. E durante todo esse período, todo esse ato que foi realizado no auditório do Ministério Público, houve uma capacitação para gestores e professores de 80 instituições de ensino de abrangência do programa RS Seguro, que vão aderir efetivamente de forma experimental a este acompanhamento. É uma nova plataforma, ela está estruturada com base no formulário do SINAM. SINAM é Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Além de monitorar questões que envolvem violência escolar, fornecerá dados para os Centros Estaduais de Vigilância em Saúde, podendo disponibilizar informações com validade metodológica para outras secretarias de estados e municípios. Tem muito mais informação, eu quis só ler essa parte para chamar a atenção de vocês da importância dessa notícia. Está no osul.com.br, que você pode ter 24 horas a boa informação na plataforma da sua preferência sem custo algum. Você baixa o aplicativo osul.com.br e tem todas essas e tantas outras boas informações. Carla. Falando em educação, enfim, em aprendizado, tem uma notícia que eu trouxe que vem lá de Erechim. Um menino de apenas 10 anos que começou em setembro o curso de bombeiro mirim salvou o irmão de 17 dias. Querido, né? A mãe estava amamentou o bebê e tudo mais, foi tomar banho e pediu para ele tomar conta. Quando ele olhou pro irmão, ele estava roxo, vomitando, e ele fez a manobra certa. Virou de cabeça para baixo, deu uns tapinhas e disse: não, mas eu só fiz o que tinha que ser feito. E aí contou que na aula de bombeiro mirim, o professor levou um boneco e que ele fez e que ele prestou muita atenção na manobra e tudo mais, porque ele tinha um maninho, ia nascer um maninho, então ele se interessou por tudo isso. E agora esse menino diz que no futuro quer ser bombeiro para salvar vidas. Legal. Eu achei muito legal essa história. Não, e mesmo. assim, a importância Salvou disso, a vida do irmão. Salvou a vida do irmão. E com certeza ia morrer. A mãe estava no banho, não ia dar tempo. Não. E ele faz parte de um grupo de meninos, né? Que aprenderam, enfim. Então tem coisas muito boas para ensinar para as crianças, né? Não é só E também só tem coisa outro ruim. lado dessa história que é tocante, é ver como um bebezinho pode afetar e fazer tanta, né, oferecer inspiração para outra pessoa, Ele disse que né? quer ser bombeiro Muito quando for legal. maior. Gustavo Vitorino, tua manchete? Olha, o Paulo Guedes está em maus lençóis. Hoje a imprensa foi em cima dele, porque o dólar fechou em 4,65, chegou a andar a 4,68, as casas de câmbio chegou a ser comercializada a 4,90. E muita gente não está gostando disso. Ontem eu recebi dezenas de e-mails, alguns elogiando, concordando, outros me xingando. Mas vamos deixar bem claro uma coisa: eu sou jornalista, minha obrigação aqui é falar sobre os fatos e as suas repercussões. Eu tenho lado? Claro, tenho lado, todo mundo tem um lado. Eu defendi o presidente Bolsonaro, continuo defendendo ele, mas a política econômica está com problemas, só não vê quem não quer. E ele está vendo e certamente vai chamar, ou já chamou o Paulo Guedes, e disse: olha, vamos resolver, vamos ver o que está acontecendo. Bolsa de Valores desabou, o índice Bovespa caiu acima de 4%, voltamos ao patamar de 103 mil pontos. Do jeito que está indo, semana que vem a gente cai de 100 mil pontos, porque está uma debandada geral, está uma grande esculhambação a economia brasileira. Não bastasse isso, nós temos de forma setorial várias empresas falando em sair do Brasil exatamente por conta de carga tributária e da incapacidade que o governo está tendo de estabilizar a situação interna. Leia-se estabilizar. Como é que uma empresa vai vender produtos em reais pagando insumos ou comprando componentes em dólar? Como é que você vai fazer isso? Você fabrica um videocassete, nem existe mais troço, Não. né? Nem existe mais, mas fabrica um televisor, um celular. Você fabrica um celular e você precisa de quase 40% de componentes importados, pagos em dólar, antecipadamente, com remessa, enfim. Aí você fabrica, distribui para as lojas, esse produto vai ser vendido, você vai receber dali a 4, 5 meses. Com esse dólar, com essa esculhambação que está aí. Então, assim,
O Paulo Guedes hoje disse, se eu fizer uma bobagem, o dólar vai a R$5. Se eu fizer certinho, ele vai se acomodar. Seu Guedes, acorda. A bobagem o senhor está fazendo. O senhor teve 14 meses do país na mão e o que a gente está vendo é uma economia desorganizada. Até agora, quem está pagando a conta é os mesmos, é o cidadão. Os números que eu dei ontem repercutiram. Aliás, tem gente, viu, Magda, que anda se pautando no outro dia pela Atualidades Pampa, viu? Eu acho isso legal. É bom que assistam o programa, mas admitam que assistem. Duas coisas estão absolutamente evidentes. O Paulo Guedes, pela entrevista que deu hoje, mostrou que está perdidinho da Sílvia. Ele não sabe para onde vai. Ele falou, porque as reformas... Paulo Guedes, peraí, passou a reforma da Previdência, qual é a parte que você quer passar? Tem que a reforma administrativa, a reforma política. O que isso tem a ver com o dólar? O dólar tem a ver com gestão econômica. Então, assim, os problemas estão se acentuando, a situação está se agravando e o que está acontecendo, e aí eu vou chamar o Chicão para opinar sobre o tema, é o seguinte: na Argentina, o Macri resolveu morrer abraçado com a política econômica dele e morreu abraçado. Trouxe a esquerda de volta para a Argentina. O que o Paulo Guedes está fazendo, ele pode ser um grande economista, pode ser um grande professor, pode ser um grande banqueiro, enfim, mas gestão pública, ele está atrapalhadão. Então, assim, a preocupação que se tem, Chicão, é a seguinte: o eleitor, o brasileiro, 50 milhões de brasileiros que elegeram Bolsonaro, hoje estão reclamando. Amanhã eles vão estar cobrando. E depois da manhã eles vão estar protestando. E depois o voto deles vai estar mudando. Foi isso que aconteceu na Argentina, e se o presidente Bolsonaro não abrir o olho, é o que vai acontecer no Brasil. Porque essa política liberal do Paulo Guedes pode até ser bacana no discurso, no papel, mas na prática não está dando certo. Tem razão, Vitorino, sabe? Porque o Bolsonaro está fazendo um programa, uma presidência, na minha avaliação, com um programa muito político e pouco econômico. Não, mas ele entregou a economia para o Paulo Guedes. Virtual. Ele entregou a economia para o Paulo Guedes, entendeu? E acho que esse que foi o erro. Você não pode simplesmente, tá aqui, essa aqui é a chave do cofre, a economia do país é tua. Não! Eu tenho que responder para alguém. A Roberta quer participar dessa conversa. Eu queria participar dizendo o seguinte, que sim, houve uma expectativa frustrada, principalmente porque o Paulo Guedes colocou muito claro para todos os brasileiros, a partir do momento que a reforma previdenciária fosse aprovada, os investimentos estrangeiros viriam e nós teríamos uma situação de mais estabilidade. O grande problema, no meu ver, foi que não houve uma boa conversa entre o Executivo com o Congresso. Houve muita briga, muita celeuma, muita bateção de boca. E isso afeta, sim, a percepção do investidor estrangeiro de olhar para o nosso país falido como uma possibilidade de ser um lugar a colocar o dinheiro ali. Isso é um ponto. Segundo ponto, realmente nós estamos com um câmbio flutuante. De fato, hoje a Bolsa fechou em 102 mil pontos, estávamos lá a 110. É um momento que quem investe em Bolsa tem sangue frio. Quem está acostumado com Bolsa, nessa hora, está comprando, que está barato. Muita ação hoje tá. Quem comprou no Wesley Day, tá? Quem trabalha com Bolsa sabe. Em 2018, posso garantir, teve ali, comprou baratíssimo certas ações que depois estouraram e realizaram. Então, assim, ok. Só que falando da economia real, esse câmbio é impossível para nós. Para quem quer que seja, quem importa é caro, quem exporta é caro, quem compra no super é caro, quem vai botar diesel, combustível, o que for no seu carro, é caro sim. O presidente Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, não pode falar o que está falando, é grave a situação. E por que é grave? Porque o problema do câmbio, além de ser flutuante, nós termos esse problema interno, o dólar está valorizado em todo o mundo. O coronavírus, por ainda não estar bem detalhado se é algo pontual ou se vai levar mais meses, todo mundo recorre ao dólar, que é a moeda mais segura do mundo
em momentos de crise. Então, só queria colaborar com essas informações. O Marconi também quer. E olha como é curioso esse jogo de xadrez, né? Porque justamente por ser o ministério mais visado, né? O super ministério de Paulo Guedes, o governo Bolsonaro fica numa encruzilhada. Porque se demonstra agora que não está satisfeito e está disposto a mandar caminhar e botar outro nome e tal, entrega para a oposição uma fraqueza no governo que alimenta essa oposição de uma maneira absurda. Então, o contrário disso é manter e deixar rolar. Mas dando Marconi, toda a confiança me permite, eu abordei hoje na Rádio Pampa sobre esse prisma. Eu acho assim, você tem que escolher o mal menor. Sim, lógico, então, assim, claro. não precisa tirar o Paulo Guedes, mas chama ele e diz, Guedes, olha só, 14 meses, amiguinho. Até agora nada. Não, eu concordo. Até agora nada. Já era para ter tomado um sacode. 14 meses e até agora nada. A economia continua indo de mal a pior. Se ele ficar magoadinho, vai ficar magoadinho em casa. Maguari, como a Magda diz, vai ficar maguari em casa, né? Deixa o país... Aí, olha, o Paulo Guedes não gostou porque foi cobrado pelo Bolsonaro. Tem que ser cobrado, sim. Magda... Uma coisa é você dirigir um país, outra coisa é você dirigir uma empresa, um banco. O país tem que ter preocupação social. Eu dei o exemplo ontem dos países da Escandinávia e dei o exemplo da China. A China é a segunda maior economia do planeta. Pode ocupar o primeiro lugar a qualquer momento. Mas é isso, então, olha como vive aquele povo. E dá uma olhada nos países da Escandinávia. Os grandes países, as grandes economias do mundo, nenhum deles aparece. Mas é o melhor DH do mundo. Nesse tabuleiro todo, é apertar o Guedes e a oposição grita. Tá aí, ó. Agora fragilizou total, porque os outros ministérios... Mas não é. Quando eu falo apertar, isso. Marconi, não é vir a público no microfone. Sabe... Fazer. Ô, Guedes, vem cá, vamos tomar um cafezinho. Fecha a porta. Mas Escuta aqui, alguma ó, parceiro. mudança vai ficar visível. O troço aqui tá ruim. Alguma mudança vai ficar visível. Não precisa mudar. Eu digo... Porque o Guedes... Mudança de gestão. Ele é um economista... Não, tem que mudar o norte. Amigo, você está indo em direção ao muro, faltou freio no seu carro. Atira do meio fio, atira numa árvore, tenta alguma coisa para não bater de frente. Não. Porque a situação é a seguinte, ele está indo de frente para o muro, Marconi. Nós estamos indo de frente para o muro. Tu queria... Não, eu acho só importante colocar também que, assim, escutando vários analistas econômicos ainda no ano passado, vários diziam que era muito estranho essa posição do ministro Paulo Guedes de colocar tanto peso na reforma previdenciária, algo que vai beneficiar as contas públicas a longo prazo. A curto prazo, é só uma reforma administrativa e principalmente a tributária que vai favorecer os empresários. Então, do ponto de vista do mercado, sempre foi estranho essa posição que ele colocou muita expectativa. Então, só queria contribuir. E ele está mantendo o discurso. Eu acho importante contribuir que a vantagem de nós brasileiros é que o presidente Bolsonaro quer muito ter mais uma possibilidade de reeleição. Ele não vai se reeleger se a economia não andar. Quem colocar a economia nos trilhos pode qualquer coisa. Ele tendo um discurso e tendo uma atitude libada e realmente colocando a economia nos trilhos, ele está reeleito. Assim não. Foi assim que o Fernando Henrique se reelegeu. Exato. Foi assim que o Lula se reelegeu naquela bonança internacional. E a Dilma, tu viu a segunda eleição da Dilma, como é que foi, Desde o início do governo, o Guedes já tinha falado que o ideal para ele era o dólar a 5, 5,50. Ele falava... Isso ele não enganou. Ele deixava as primeiras porque manifestações... As pessoas não notaram. Sim, mas o ideal para ele... É bom. Para ele, para as contas públicas. E o cidadão? Tá bom. Não, ok. Nós não estamos tirando a tua razão. Deixa eu dizer uma coisa. O Eugênio Carlos, que manda muitos e-mails, e assim, eu tenho que filtrar muito, porque ele ofende todo mundo, diz uma série de coisas. Mas ele, entre as coisas que ele diz, eu vou tentar te ajudar. Ele diz que a economia de todo mundo está um caos, disse ele. O Brasil não é diferente, porque ele comenta que agora a gente está mudando de lado, que agora é contra o Bolsonaro, não sei. Então, assim, eu peneirei alguma coisa que dava para ler de todos os Eugênio Carlos, você quer um lado só, você vai achar bastante na imprensa. Nós aqui estamos defendendo a informação, a cidadania. Então, aqui não é questão de lado A ou lado B.
Ninguém apoiou e apoia tanto, porque eu mantenho meu apoio ao presidente Bolsonaro. Agora, daí a ser cego, a enganar, eu não vou enganar. Todos nós aqui temos responsabilidades com as pessoas que estão do lado da televisão. Já que tu falaste, sou jornalista aqui, enfim, o nosso telespectador Eduardo Pastore, ele diz o seguinte, saudações diárias, sempre ligado. Esse é o 5º que eu envio, só hoje, todos os dias. Não é questão de quantidade, é que tu não lê. Jornalistas, ele diz assim, hoje não são mais profissionais e sim militantes. Convênios, é claro. Hoje, creio, e que isso já é de muitos anos, o melhor deles em ética e profissionalismo, ele acha que é o Alexandre Garcia, tá? Jornalistas e imprensas, mídias responsáveis por estes não profissionais, sejam-se punidos, pois difamam, etc, etc, etc. E se acovardam atrás do microfone com a tal de liberdade de imprensa. Essa é a opinião dele, eu queria encaixar aí no que tu falou. Eu acho que ele tem razão, mas como em toda profissão, tem bons e maus profissionais. Você seleciona os veículos que você lê, os canais de televisão que você assiste, as emissoras de rádio que você ouve, e aí você faz uma seleção natural. É só ver. Por exemplo, até alguns anos atrás, saiu no Jornal Nacional. Hoje as pessoas estão se lixando. Está com 1/3 da audiência de 10 anos atrás. Por quê? Porque perdeu a credibilidade. A Folha de São Paulo, hoje é um tabloide de 16 páginas que todo mundo está vendo, está sangrando. Vamos ver os nossos telespectadores, Carla? A Cides diz que falta uma palavra do ministro Paulo Guedes à nação brasileira. Nada melhor neste momento do que ouvir o que ele está pensando. E a respeito dos outros assuntos, também temos a opinião sobre, claro, o Ronaldinho Gaúcho, que eu não tinha lido ainda. O Claudino disse, meu ponto de vista foi uma armação. A Loiva, presente de grego, pessoal, presentearam e denunciaram. A Lisete, para mim, desde o episódio com o Grêmio, ficou claro que se trata de um mau caráter, segundo a nossa telespectadora. Boa noite. Como eu não entendo do futebol, o que é esse? Hoje eu ouvi falar muito desse episódio com o Grêmio. O que aconteceu? Foi que ele A Roberta entende futebol, pergunta pra ela. Não, eu tô vibrando. Chicão vai contar. Fala, Chicão. Qual é o episódio do Grêmio? Chicão vai contar. Não, o que aconteceu na época do Ronaldinho era o seguinte, Magda. Ronaldinho, o Grêmio, na época do Olímpico, final do Olímpico, ele queria fazer um grande time. Então convidou o Ronaldinho. Ronaldinho, teu cara, tu veio do Barcelona para jogar, encerrar tua carreira no Brasil. Encerra a carreira no Grêmio, nós vamos montar um time para ti. Acertaram tudo. No meio do caminho, o Flamengo atravessou e ofereceu mais e seduziu para morar no Rio, bababá. E o Ronaldinho foi pro Flamengo, só que ele nunca recebeu do Flamengo. Bem feito. Então os caras do Grêmio têm um ódio. O Ronaldinho botaram caixas de som para receber. Ali ele já mostrou pelo menos que não era um homem de palavra. Ele tinha prometido que vinha Sim, para os caras estavam tudo... De contrapartida, um colega dele, o Max Rodrigues, argentino, saiu do Liverpool para jogar de graça no New Old Boys em Rosário por amor à pátria. Então os caras começaram a colar uma coisa na outra e ele foi. Olha aqui, tu tem algumas coisas sobre esses assuntos? Tem algumas coisas sobre vários assuntos aqui, fazendo por exemplo... um arrastão aqui nas... Aqui, muitas pessoas mandando beijos. Perguntam, o Lula condenado em segunda instância viaja para a Europa, Ronaldinho Gaúcho não pode sair do país. Não entendo o nosso país, diz o Silvio de Gravataí. Também... Mas ele pode sair do... Pode sair, ele não pode usar um passaporte falso. É a parte que não tá certa, o problema não é sair, pode sair até podia não voltar, mas o problema é que ele saiu com um troço falso, gente. Foi encontrado, né? O Luiz Cláudio de Canoas, a respeito do coronavírus, que a gente ainda não falou hoje, mas não sei se vamos falar. Fala sempre. Ele diz, governo do estado do Paraná divulgou dados que confirmam a morte de 336 pessoas em 2019 por dengue, do que devemos ter medo. Eu dei uma verificada aqui na internet, foi na média de 33, eu acho que veio um 3 a mais aqui na mensagem dele. Bom, mas, de qualquer forma, realmente é para fazer pensar isso. Tá, né? deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Dois, né? Tanto nas nossas redes, no Face, no Instagram, no meu Messenger e aqui, nós temos recebido com muita frequência as pessoas perguntando pelo Ruschel. Quando é que o Ruschel vai voltar? Quando é que termina as férias do Ruschel? Pois as férias do Ruschel terminaram. Ele deveria estar sentado aqui, lá na ponta dessa bancada ali, ao lado da Ali. Só que ele é um menino maroto e foi jogar futebol no sábado passado. E quebrou-se. Quis fazer uma coisa de sou ninja, sou gostosão, saiu o pé para um lado, a perna para o outro, causou um estrago. Então o doutor Ruschel está em casa,
assistindo o nosso programa, porque ele não tem saída, ele não pode se mexer. Não pode botar o pé no chão. Tá, muito bem. Assistindo o nosso programa, cuidado por 2 enfermeiras, óbvio. E a patroinha. Há 2 enfermeiras, quer Suecas. dizer, os turnos, né, variam. Duas lindas enfermeiras. Gêmeas. E eu vou chegar agora à parte pior. Ele vai operar, vai botar pinos, enfim, não vai mais passar, vai ser detectado nos aeroportos agora. Vai botar pinos, então espero que uns na cabeça também. Vai botar uns pinos no sábado pela manhã. Às 7h30 da manhã, ele vai fazer essa cirurgia. E essa cirurgia, efetivamente, vai deixá-lo em casa, na cama, no mínimo 7 dias. Então, eu venho aqui só para pedir para vocês rezarem, né? Vamos rezar que o menino Ruschel faça essa cirurgia, seja tudo ótimo, maravilhoso, que ele se comporte e que daqui uns 10, 15 dias, no máximo... Eu prefiro 10 dias, ele já consiga estar sentado aqui na bancada. Então, vamos começar a divulgar isso, porque tem muita gente achando que o Ruschel não trabalha mais com a gente. Trabalha, falei com ele. Trabalha, e a gente... Ele estava de férias, e aí eu esperei terminar as férias para contar para vocês que ele quebrou a perna. Mas assim, não quebrou a perna. Desfacelou. Não, o pé dele foi pro lado direito e a perna pro lado esquerdo. Imagina o estrago. Será? Mas é que ele chega com muita saúde. Não, ele é um Eu vou excelente fazer uma jogador. cirurgia em março. Vou fazer também. Ele é Não, um tu Zé. só vai fazer uma cirurgia. Eu tenho doença de Graves no olho esquerdo. O Graves, Ele vai lá no ele tem tudo assim, é Crohn, Graves. O Graves, eu quero te avisar o seguinte. Não vou ter nada em português, Tu só né? vai fazer a tua cirurgia Graves Some de quando ter uma erisipela. tiver todo mundo na bancada e só tu vai sair. Tá caindo muita gente. E parar essa miudinha. É miudinha porque, mesmo. Gente, deu uma miudinha. Eu fui 2 costelas, o Marconi foi Uma dente. miudinha. Eu vou contar pra vocês, hein, ó. O Vitorino foi um problema Saravá, nos galhos. O hein? Vitorino foi nos galhos. Sim, o Manfred adoeceu, faleceu, entendi. o Ruschel não volta das férias, tá punk, né? pesado. Esse menino precisa fazer uma cirurgia, É. não fez ainda, porque nós estamos muito escandalizados. Mas eu entrei e fiquei Eu tô ficando um dia velho. mal em casa, E o Vitorino né? teve, Todos e o escangalhados. Vitorino teve um problema na cabeça. Mas Nos isso galhos, não tem, nos galhos não. teve. Dona Magda, Isso eu não vou admitir. Eu posso admitir que tu tenha realmente problema de cabeça. Ela admite que tu tem, mas ela não vai dizer. Galho não. eu vou fazer uma denúncia. É que não se fica Muito sério. escancarando. Tem que fazer com a dona Magda. Eu tenho uma denúncia muito séria a fazer. Você sabe que o seu Francisco andou se aproximando de uma moçoila muito bonita. Ali? É. O seu Francisco. Quem é esse? O seu Francisco. O seu Francisco, sobrinho do Papa. O Papa aqui. Mas Aí, esse é o Papa- O seu Papa. Francisco... Papa, o deixa quieto. O seu Francisco se aproximou da moça. E a moça comentou educadamente: eu sou amiga do Vitorino, eu conheço o Vitorino. Fazer ciúminha, né? Não é o amiga. Vitorino, No Facebook tem mais um em 5 mil. o Vitorino tá com problemas lá, porque os filhos estão incomodando. Eu tirei ele, pim, pro guarda-rei. Queria na Fórmula 1. Sim, o Vitorino é casado, tem 3 filhos. E tá com uma doença contagiosa. A Magda falou pra você que tá lá ouvindo. Vitorino tem não doença queria contagiosa. confessar. Ela não mente, ela tem 30 anos de televisão. Eu não... 40, credibilidade. mais de 40. Mais de 40, Graças viu? a Deus, Não com acredito, muita Vitorino. honra. Quer dizer, Muita qual honra. é? E o hipoglós dele lá, o que ele tem que usar lá. Ele usa hipoglós todos os dias. Usa hipoglós, a Magda falou. Ele usa hipoglós. Magda. Não, vou essa é passar perigosa. Não, gente, sabe aquela jogada que tu toca na corrida pro ponteiro, o ponteiro passa pelo lateral, ele vem pelo Caiu atalho. uma coisa aqui, ó. Não entendo de Não é bem futebol. o que ele faz também contigo e com os outros. Ele faz isso aí, ele faz a mesma coisa, ele me queima. Olha aqui, ó. Ô, bicho. Olha Ele aqui, disse ó. que eu era gay pra uma gata. Olha aqui, ó. Pra me tirar do mercado. Eu disse. E vocês chegaram juntos? Ela tá toda facelinha, eu quero conhecer o Chicão Tofone. Olha, ele e o namorado dele, acho que não vão gostar muito. Mas... Que barbaridade. Mas, dona Não dá Magda, bola, não guarda. jogar de ombro. Não guarda Homofóbico. Seu homofóbico. Não é. muito amor. Mas Seu é, holofóbico. Anda de hipoglós. Olha, cada um tem. Olha aqui, ó. Eu não li nada. Vou começar a ler agora. Boa noite, Magda. A mulher linda, inteligente, líder da bancada da Atualidades. Mas olha, como um cortado, consegui fazer isso, eu não faço ideia. Chicão, o homem da noite, sabe tudo. Carla, ótima jornalista. Marconi, me identifico muito com ele. É muito mimimi, porrada neles. Roberta, muito simpática. Ali, uma ótima aquisição, simpática e uma ótima jornalista. E tem o ela Gustavo é uma também. ela é uma comunicadora, porque ela é uma advogada.
Ele é uma comunicadora. E tem o Gustavo. Não, daqui a pouco vai alguém dizer que tu não é jornalista e que nós estamos dizendo que tu é jornalista. Eu até sou, né? Também. Ah, tu é jornalista? Desculpa, então. Eu não sabia. Desculpa, Mas então. eu não cursei. É a distância, dona Ah, Maria. eu sou por médico. telepatia. Eu tenho O Vitorino eu sou médico Então também. é isso que eu estou te dizendo. Vamos de, Já vamos vamos de deixar as coisas novo. bem limpas aqui Não, na mas frente. não E eu é sou bem cardiologista limpa. também, Vamos- eu só não cursei. Tu és uma comunicadora. Eu decidi ser astronauta. Tu tem registro Sim. também. É. Só não foi pra lua. Tá, ela é jornalista, então. Todos Mas nós um beijo somos igual. jornalistas. Bom, não precisava ter dito, agora me atrapalhou todo. Vitorino, este é um dos melhores jornalistas que assisto. Podia ser mais, ainda se de vez em quando não entrasse ou falasse umas besteirinhas que às vezes derruba tudo de bom. E erra E tudo. de esclarecedor que disse antes de falar uma piadinha sem graça, mas sou fã. Meu querido Marne Barcelos, sempre que o assistia, dizia para minha esposa: queria ficar ao lado de um cara como ele, para ouvi-lo por horas e horas. Tinha muito conhecimento. Ninguém vai chegar perto da sua inteligência. E como dizia ele, disciplina em primeiro lugar. Rodinei Vicente, do Reclama Guaíba RS da cidade de Guaíba. Disciplina em primeiro lugar. Não vou esquecer mais Com nunca ela, disso. a gente sempre chega lá. É, Disciplina em primeiro lugar, com ela, a gente sempre exatamente, chega lá. onde quer que... Vamos lá, o jornalista, o teu assunto, jornalista. O meu? Agora eu fiquei até confusa. Só se pra perdeu. contar, antes de dizer que é uma pessoa que o Sidney, uma pessoa assim, ele... Ufa! que está Meu, de olha, ufa. o negócio hoje tá... o Ele bichinho tá solto. mencionou que o Ruschel joga pela esquerda, mas que pegou a lateral da direita e aí se deu mal. Ah, então deve ser alguém que estava jogando com ele. É isso. Eu acho que é uma Não tem analogia coisa política. nenhuma. A Roberta, que entende de futebol, isso- não quer falar Eu sobre o só assunto. Eu acho que isso sei não tem que relação isso- com futebol, não. Eu acho que tem a ver com o Uma Dr. espinha. Ruschel ficar secando o meu time. Não, Ele doutor Rusch, vivia secando. não seja pretensiosa. Doutor Rusch estava no campo, sábado pela manhã, jogando futebol. No complexo de Peter Tony Pan. Marise de Lajeado, assistimos todas as noites, melhor programa da TV. A reforma trabalhista era para gerar empregos. Gerou? A reforma da Previdência era para alinhar o país. Resolveu? Quem está pagando a conta é o povo, de novo. Até rimou. Ali. Bom, gosto muito quando tenho notícias boas e ontem foi lançada a 4ª edição da ação chamada Cabide Solidário pela Prefeitura aqui de Porto Alegre, que tem como objetivo arrecadar doação de roupas de uso profissional para que desempregados possam se vestir, se preparar também na sua aparência para as entrevistas de emprego, que é realmente uma iniciativa muito bacana. Eu faço aqui, inclusive, um parênteses para elogiar a Tainá Vidal, que é a primeira-dama, independente de quaisquer questões partidárias. Eu vejo ela muito ativa em várias ações de solidariedade com a comunidade, fazendo mesmo a diferença em vários... botando a mão na massa. Eu acho que é isso que a gente precisa... em várias áreas, a pegar e fazer a coisa acontecer. Bom, ontem foi lançada a 4ª edição e qual é a ideia? O Cabide Solidário está dentro de uma proposta de humanização que traga oportunidades para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Isso são desempregados, moradores de rua, quem está inscrito no aluguel solidário, que é uma outra também iniciativa da Prefeitura. E por meio dessas ações, eles disponibilizam psicólogos, RH, coaching, odonto, tem parceiros que trabalham inclusive com a parte de embelezamento. Quando se fala de embelezamento, é desde a higiene, um corte de cabelo, as coisas mais singelas para um ser humano. Não é maquiagem, não é frescura. Não é embelezamento. Não é embelezamento para, vou lá e vou sair perfumada. Não, são aquelas ações mais singelas para o ser humano que está na sarjeta, não tem onde morar, para ele poder resgatar a sua dignidade, às vezes fazer uma barba, cortar o cabelo, se assear, botar uma roupa limpa e poder, sim, ir em busca de um trabalho digno, né? Se sentir com autoconfiança restaurada, com autoestima mais desenvolvida. A gente sabe que isso é um trabalho que a imagem hoje em dia tem um valor muito forte, que não é os índices de desemprego altíssimos. Então, sim, a forma como uma pessoa se apresenta pode fazer toda a diferença entre escolher entre tantos candidatos a uma vaga de emprego.
Então, está aberta para arrecadação, tá? De segunda a sextas-feiras, no Cine Municipal, das 8 às 16 horas, às 18 horas. Roupas em bom uso, tá? Pensem que doação não é descarte. A gente tem que auxiliar com peças que as pessoas possam realmente usar e se apresentar em um ambiente... Sim, não é trapo. Né? Não é trapo. Não é trapo. Aquilo que tá... Não, é coisa que você não usa mais, já saiu de moda, o seu filho cresceu, né? Já tá adulto. Daqui a pouco, coisa que as pessoas possam assim, usar. Não tem espaço, já não usam mais. E outra coisa bacana desse projeto todo de humanização é que ele trabalha não só essa ponta do vulnerável, mas também as empresas, para que as empresas se conscientizem de que, sim, essa mão de obra, ela pode ser absorvida e como recebê-la, porque são pessoas, às vezes, com traumas, histórias muito complicadas, mas que isso, sim, pode se reverter em prol da sua sociedade. Perfeito. Te conta, Fábio. Ana Magda, tem pessoas que têm uma generosidade muito legal e que causam uma emoção. Para mim, causou. É o caso da dona Geni Fontoura de Azevedo, que tem 88 anos, que ela disse que o maior sonho dela é ser citada aqui no Atualidades Pampa, porque ela assiste o nosso programa todo dia. Tem que um beijão para ti. E outro, a Paulo Sérgio Pinto, que me inspirou a lançar um novo relógio coleira, que eu estou usando hoje, que é o relógio esse Mas aqui. eu gostei mais aqui do que como coleira. Eu acho que ele é um pingente. É um pingente. Que é mais longo. Passei pelo crivo da dona coleira- Magda a Beatriz, coleira que combina acusou o Vitorino de usar hipogloss. Então você Não, tem que ter quem cuidado. falou hipogloss foi aquele menino lá. Não, jamais. Hipogloss é aquele menino. Jamais. Tá, mas vamos... Mas a minha manchete... Vamos só mandar um beijinho pra Gessi. Vamos, que eu quero mandar também. Tá. A Gessi, a nossa telespectadora, ela é mãe de uma telespectadora assídua, a Adri Brandão. Aliás, ela te mandou mensagem ontem, tu não viste. E ela pediu pra gente mandar um beijo. Ela fez aniversário ontem, mas tá valendo o nosso beijo hoje. Que legal, Adri. E em especial do Vitorino, que ela é apaixonada pelo Vitorino. dela? É a Gessi. Dona Gessi, um grande abraço, obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Queria mandar um abraço também pro seu hipogloss, que eu não conheço. Maraí, primeiro que não é... Isso não é isso é uma marca. Bem Nós retrô. estamos falando de uma pomada, que é uma pomada Bem vitorino. branca. Pra quê? Pra assadura. Tem muita assadura. Pra nenê, porque Pra tu usa passar nas fralda. dobrinhas. Mas a gente pode A usar... mulher que sai contigo, sai assar. A pessoa... Magda falou. É pra tu Magda passar. Eu não falou. falei nada. 30 Olha anos aqui, de jornalismo, muita eu credibilidade. quero mais de 40, 30 e Mais de pouco. 40. Eu gosto, eu faço questão. Eu quero mandar um beijo, quero que todos mandem beijos também. Um beijo de todos nós aqui para a vovó Dalva, que é nossa telespectadora, e que ontem conversou com uns amigos nossos, ela estava com o neto, e sabendo que eles têm acesso a gente, ela pediu que mandássemos beijos. E eu quero fazer uma homenagem hoje, e acho que a bancada toda vai concordar, não sei quem não conhece, ao Zé Adão Barbosa, que está fazendo aniversário hoje, né? A sua casa de teatro que ele bancou, que ele fez, tem mais de 10 anos. Então, assim, Zé Adão Barbosa é meu amigo pessoal. Ai, uma pessoa, foi meu professor. Foi teu professor, foi professor de maravilhoso. muita gente. Amo, Zé. É um cara querido, correto, amigo, inteligente, Talentoso. divertido, talentosíssimo. Ele faz de tudo que vocês podem imaginar. Exatamente. Então, Zé Adão Barbosa, os nossos cumprimentos, meu abraço apertado, um beijo. E assim, ó, bato cabeça pra ti, pra pessoa maravilhosa e profissional excepcional. As que tu pessoas és. confundem, acham que o teatro tem que ser feito só para quem quer ser atriz, ator e tudo mais. O teatro serve para qualquer um. Eu de precisava nós. fazer um curso com o Zé. Exatamente, para botar para fora as angústias, as coisas, para conseguir se aceitar melhor, para entender que a gente é feito de defeitos e que a gente tem qualidades. O teatro serve para tanta coisa, mas tanta coisa. Um beijo bem especial para ti. Eu queria isso mandar aí. um abraço também, é possível? Claro, Pro claro. doutor Sérgio Célia, dermatologista, que atende a minha mãe, que é uma pessoa muito querida e que assiste aqui também todas Eu as conheço noites. o doutor Sérgio. É mesmo? É, claro, Aí, ó, claro, então, claro. um abraço pro doutor Sérgio. Maria Alice Dalben. Magda, de volta a Porto Alegre. Hoje fiquei encantada com teu cabelo. Essas mechas deram um up no teu visual. Ficou demais. Acho que deves chamar o pai Paulinho para parar e acabar com esse mal olhado que tem no programa, diz ela.
E eu acho que a senhora tem razão. Eu acho que é hora do pai Paulinho lavar nossas escadarias aqui, que a nossa escadaria estão precisando lavar, que é pra ver se, ó, saravá, cutufum. Tutufum é ótimo. Eu achei que a coleira ficou bem no Chicão, combina. Isso aí é entre A e B, C e D não se envolve. Você acha que é um símbolo erótico a coleira? Esse Tá, negócio... eu acho que o Paulo Sérgio falou. ele quer te distrair porque a gente te distraiu da tua manchete. A minha manchete é o seguinte, dona Maria. É a minha Drops, que é a minha linguagem Manhattan, sabe? E o jornalismo. Manhattan. Libertadores chegou Manhattan para o Brasil. Eu acho que é o evento mais importante que acontece no ano para nós brasileiros, que gostamos muito de futebol. E todos os times brasileiros ganharam de lavada. Atlético Paranaense ganhou do Peñarol em Curitiba 1-0, foi um jogo difícil. O Internacional goleou a Universidade Católica, o Grêmio passou pela América de Cali lá na Colômbia e os hermanos bailaram. E o Mi Boca Juniors, querido, não jogou. Jogou em Caracas, empatou, mas não contra os brasileiros. Defensa e Justiça perdeu para o Santos e também o Palmeiras ganhou do Tigres. E o Flamengo, que é o Brasil, o Gabigol hoje é o grande figura brasileira, parou o estádio Metropolitano em Barranquilla, porque ele parou o jogo, tirou a camisa dele, levou o cartão amarelo e deu com as chuteiras para um menino que segue ele pelas redes sociais. Pela primeira vez, um estádio de futebol aplaude todo um jogador brasileiro. E o jornal Olé da Argentina, que vive pegando o nosso pé, diz que Gabigol é o máximo, virou um ídolo, ao contrário de outros jogadores de futebol. Um cara muito humilde, Gabigol, com um carisma muito grande. O Flamengo ganhou lá do Deportivo, ou melhor, do Júnior Barranquilla. E foi uma jornada muito legal para o futebol brasileiro. Falando em Gabigol, uma vez quando ele jogou contra o Grêmio aqui, aconteceu um episódio muito legal, que a Roberta caiu. Tem um sósia dele que viaja de tudo lado. E ele veio na Grenal, dar uma entrevista para nós. Eu me lembro. E a Roberta viu ele, pediu um autógrafo, bateu um selfie, bababá. E postou. Sim, postou. Ela crente que tinha tirado uma foto. Era o fake. Pra mim, na Mas verdade, é a cara dele. Mas eu me dei conta. Foi a Kiane, que tu não te deu conta de nada. A Kiane me disse que foi ela que te avisou quando ela viu que tu ia postar. É verdade. Aí eu cheguei e depois no dia seguinte toda a TV tava tirando sarro da minha cara. Com toda a razão. Creme cosmético, protetor infantil, sabor amêndoas. O que é isso? Olha, ele tá procurando. É aquele traçado mesmo. Não. É assim, ó, enquanto o Chicão... Eu tenho que revelar. Enquanto o Chicão dava a notícia, a manchete, ele olha pra mim e diz assim, ó... O que é isso? Eu pensei comigo. Isso é a prova de que ele não é pai. Todo pai conhece o que é uma pomada hipoglose. Tá aqui, mas ó. Ele é um pai desatento. É uma Sabor amêndoa? Sabor amêndoa. Sabor Olha aqui, amêndoa. eu vou dizer uma todo coisa mundo assim, ó. que Vocês sói. têm duas possibilidades. Ou vocês param de dizer o nome, ou na saída, o caixa da Mas eu não empresa falei tá aí. nome, eu só disse... Falou? Isso, o nome... Não, o agora produto, agora falei não, mas só ela que disse. Eu falei só que é sabor amêndoa. Eu estranhei o sabor amêndoa. O Vitorino tem dois Vamos lá, filhos com a mãe vamos e ler um as ele redes deixa sociais. com a avó. Para os A Vera diz, meus queridos, vocês são ótimos, mas eu estou sentindo muita falta do nosso Marne Barcelos. Vitorino, põe fora essa camisa, tá vendo? Não. Ele tem tantas novas, ela complementa e tão bonitas. Mas eu gosto de todas. Da calça também, né, titio? Mas as pessoas que precisam também gostam de camisa. Olha, querem camisa. é uma boa. Primeiro, olha a quantidade de camisa que tu tens. Agora que tu tem quer uma por dia? não precisa falar nome, tá? Segundo, tu estás indo à academia, tu estás emagrecendo e a tua camisa tá uma gandola. Sabe o que é gandola? Não. Gandola, assim, é uma bata. Então, assim, a tua camisa... Se o Ruxo chegasse aqui e A fosse uma tua mulher, ele ia camisa, pensar que na estava boa, grávida. eu tô te dando Daqui ele uma... fez uma bariátrica, tá caindo tudo. Não, a tua camisa... Bariátrica? Vitorino, a tua camisa tá te dando um volume que tu não tem mais. Olha só. Não é eu, é Magda Beatriz, 35 Mas eu tô anos de dando... televisão. Eu tô sacaneando, tô Tu vai falando ter bem. que comprar camisa slim. Ah, isso Também vai para. explodir, né? Para. Também Explode a para. camisa. Não exagera. Agora que o Mário tá fazendo falta, né? Porque me chamavam de gordo. Agora que eu tô Tu vê, emagrecendo, o que eu Mário precisava sempre do teve Mário razão. aqui do meu lado. O Mário sabe. Ah, velho, tô com uma saudade de como Todos nós fazer, velho. estamos. Mas o Ruschel também. O Ruschel vem. Também, O Ruschel também. vem. O Ruschel Aliás, daqui 10 dias. as pessoas estão se manifestando a respeito do Ruxo, da cirurgia, desejando uma boa Mas ele vai recuperação numa e tudo mais. A Jussara, boa cirurgia, Ayrton. Deus te proteja, tudo vai dar certo. A Cristina, coitado do Dr. Ruxo.
O Ismael, pai Paulinho Chicão, pelo amor de Deus. Essa aí. A Adri Cristina, Brandão também, é. vamos rezar sim para tudo dar certo. A Neuci, melhoras Ruschel, entre outros telespectadores. Ah, que bom, fico feliz, mas o que a gente mais tem intenção quando fala aqui é para as pessoas tirarem esse pavor de que o Ruschel também foi embora. Não, chega, gente, é muita perda para nós, sabe? O Ruschel tá realmente hoje, ele até gostaria de ter vindo ao programa hoje. Ele queria ter vindo ao programa. Mas aí ele tá encostado, né? Ele tá com atestado médico, então não é possível uma pessoa com atestado médico. Tá com a patroíce, que nessas horas é bom ter patroíce. Mas aí a Neila, a irmã dele, também ajuda muito. Mas o Vitor não tem problema, que tem uma senhora, a esposa dele cuida dele, eventualmente. E é nessa hora que ele manda buscar Eu que sou um lobo solitário, eu mando buscar os dois que ficam com a mãe. O outro fica com a sogra. Esse é o partido que você quer, Gustavo Vitorino. Oi, gente. Vitorino poderia contribuir com o cabide solidário, com o blazer cor de vinho dele e também com a gola rolê limão. Tu não entendesse. A Carla vai te explicar. A Carla vai te explicar. É que a gola rolê é uma limão. coisa que dói muito em nós, nos traz imagens terríveis que a gente sonha de noite. Pesadelos. Ele tinha uma blusa. Ele tem. Não tem? Verde não, Ele já doou. Ele doou. Era assim, ó. Mas o blazer não, né? Olha bem ele. A Carla fez uma proposta. Eu vou trazer uma blusa nova, mas tu vai me dar essa blusa para nós assumir isso. Aí ela me deu a blusa no ar e aí eu entreguei a ela por uma questão de honestidade. Mas seria justo doar para o cabide solidário? Não. Olha, vou te contar. Eu acho que nem os cabides solitários iam usar. Não, eu vou te explicar. Verde-limão, gola alta, que ele tem um pescoço, né? Ficava assim nele, ó, aqui. Tem 40 anos. É vintage. Mas estava inteirinho. Mas eu quero saber o 30 seguinte, de mas tem anos. uma outra, né? Estava inteirinha. Não tem uma Não, outra? tem o casaco vinho, tem as o coisas blazer. Não, outra gola rolê que ele andou. O meu casaco Ele vinho... ele adora Ele gola tem, rolê, que ele ele diz tem, que ele tem. é moda. O meu casaco vinho, eu tô esperando o inverno. Me aguarde. Ah, meu Deus. Tô aceitando propostas. Falando em me aguarde, vamos à manchete esse menino Marconi? Pois não, dona Magda. De novo, né? O senhor Que é de Nicolás novo? Maduro fazendo das suas, né? Depois de ter destruído já a Venezuela com seu projeto socialista, o ditador agora, então, fez mais uma das suas, né? Abusando da liberdade que o mundo lhe dá, né? Para continuar agindo dessa forma. Ele estava, então, durante um evento que divulgava o que ele chama de avanços do seu chamado Plano de Parto Humanizado, na semana justamente em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, né? No dia 8 de março. Pois bem, enquanto falava lá para aqueles venezuelanos que ainda têm força de ficar de pé, né, diante do seu discurso, o senhor Nicolás Maduro entrevistou então uma senhora, né, um dos mortos de fome, coitados, né, que vivem na Venezuela. Ela, mãe de 5 filhos, e dizendo que estava grávida do 6º. E aí ele, orgulhoso, né, muito orgulhoso que estava, porque vendo o seu projeto, né, da guerrilha do proletariado, né, por que proletariado? Porque vem justamente da prole, né, quanto mais gente assim, nessas condições, melhor para o regime socialista. E aí ele pega o microfone e disse, né, baseado naquela senhora, a esposa ao ridículo, e disse a seguinte frase: vão parir todas as mulheres tendo agora 6 filhos, disse ele então, vão parir e assim que cresça a pátria, disse então Maduro durante essa transmissão. Óbvio que os comentários geraram essa revolta de hoje em dia, né? Que é hashtag no Facebook, hashtag no Twitter. Aí você pensa, não, a autoridade máxima de tal entidade agora tomou atitude. Eu disse, bom, agora vamos ver, né? Agora, não, ela postou no seu Twitter a reclamação, então, sobre os direitos humanos, né? A oposicionista, a senhora Manuela Bolívar, disse o seguinte: hospitais não estão funcionando, há escassez de vacinas, mães que sequer conseguem amamentar porque não produzem leite em função da desnutrição, sequer conseguem comprar fórmula por causa da economia e da inflação no país. E ele, então, fazendo esse tipo de deboche, esse tipo de declaração. Ela, então, convocou protestos para o dia 8 de março, que é justamente o Dia Internacional da Mulher. O senhor Oscar Misle, que é fundador do Grupo de Defesa de Direitos de Crianças e Adolescentes, o SECODAP,
Ele disse, é extremamente irresponsável da parte de um presidente da República, eu acho que ele se enganou, né, porque ele estava falando justamente do ditador, Nicolás Maduro, encorajar mulheres a ter 6 filhos simplesmente para fazer o seu projeto crescer, quando essa pátria não garante nem mesmo a vida de suas crianças. E ele, né, inclusive o próprio Programa Mundial de Alimentos da ONU divulgou recentemente que nada mais nada menos do que 9.300.000 pessoas não conseguem sequer suprir as suas próprias necessidades nutricionais. Né? Então, o projeto do socialismo avançando com sucesso, né? Porque como eu digo sempre, isso o socialismo tem de bom, porque ele não mente, né? Quando ele promete a igualdade, né? O equilíbrio... Alguém se desequilibra. Quando ele promete a igualdade, ele só não explica que é a igualdade na miséria, né? Como todo projeto socialista se propõe, né? Inclusive o Fundo das Nações Unidas para a Unicef também se manifestou sobre as crianças, né? Que obviamente são as principais afetadas pela crise econômica. Para você ter uma ideia, segundo a Unicef, cerca de 6.700.000 pessoas, o que já passa dos 20% da população, mostram sinais avançados de desnutrição na Venezuela. E no ano passado, o relatório conjunto da Human Rights Watch e a escola Johns Hopkins Bloomberg de Saúde Pública concluiu que o sistema de saúde na Venezuela hoje vive um completo colapso. Para você ter uma ideia, entre outros problemas, o estudo citou níveis crescentes da mortalidade, não só infantil, mas também da materna. Nenhum dos dois sobrevive durante, né, o processo do parto, assim como a disseminação de doenças provenientes aí de pessoas que têm que matar cachorro na rua e comer a carne crua ali, porque não tem mais nada que possa se alimentar e que sequer podem ser prevenidas com vacinas, porque nem isso é oferecido à população. A ONU, na figura da alta comissária da organização, a senhora Michelle Bachelet, tinha apresentado o relatório que mostrava, além de tudo, e por que eu me refiro a ele como um verme genocida, né? Porque estão atribuídas a ele, Maduro, mais de 6.800 execuções dentro do país, dentro da Venezuela. E não só isso, o documento, entre outras coisas, denuncia que, por exemplo, desde 2016, o regime socialista de Maduro e as suas instituições, né, os seus cupinchas, trabalham numa estratégia orientada a neutralizar, reprimir e criminalizar a oposição política e a todo e qualquer ser humano que criticasse o seu regime, com detenções arbitrárias, maus tratos, torturas e, como no caso de Oscar Pérez, a execução. 2 drops, um em cima do Marconi. Maduro não vai dar nada. Eu falei já no ano passado e na época o Marne até concordou comigo. Porque para os Estados Unidos é interessante o Maduro. O Maduro está ali, Maduro não acende, Maduro tem petróleo barato e ele não incomoda a Venezuela. Mas um telespectador fez uma coisa que eu achei interessante, fez uma correlação da Magda com o caso Ronaldinho Gaúcho. Disse assim, Chicão, é choro de gremista isso. Com a Magda, agora ela não se lembra do caso que o Grêmio fez com o goleiro Alberto. Te lembra desse caso aí? Não, isso não. Que não deu dinheiro na velhice pro cara, e o Ronaldo está pagando com o Ronaldinho. Fez muito feio. E ela disse que pra ti o bom... Fez isso, fez muito disse que feio. pra ti o perfeito é o Maradona. Ai, nossa, tem nojo do Maradona. Não, curte ele, né? Vocês falaram mal do Ronaldinho, as pessoas estão defendendo o Ronaldinho aqui, estão dizendo que o Ronaldinho foi pro PSG por dinheiro. Eu também fui pro SPC pelo mesmo motivo. Não, Que piadinha sem graça esse colega, né? Tu tem que avisar, Vamos de né? novo. Não, de novo não. De novo não vamos Por isso que aguentar. aquele telespectador mandou mensagem, as piadas sem graça do Vitorino. Meu amigo, as piadas sem graça são as mais divertidas. Eu queria só voltar, Magda, ao assunto que o Rafa trouxe, porque é muito agressivo a gente saber que o país inteiro está vivendo o horror como se fosse uma guerra, travestido de uma ditadura, e isso faz com que nenhum país rico do mundo acione. E nem nesse momento que a China está perdendo, no momento que a Rússia até poderia ter interesses econômicos, vamos falar do dinheiro, que é o que está mandando nessa Todo história. mundo tá perdendo. Então, é o fim do mundo. E a gente se sente aqui com as mãos atadas, porque nós brasileiros queremos fazer alguma coisa. São nossos vizinhos, são humanos, são crianças, são mães.
ele é de uma... Eu não consigo acreditar, Chicão, porque é o seguinte, lembra que a gente trouxe, inclusive foi tua manchete... O discurso no Congresso do Trump, que ele falava que o Maduro ia apagar os pecados dele com ele. E fez questão de trazer o Guaidó presente ao parlamento. Guaidó, que é uma coisa sagrada para os americanos. Foi aplaudido de pé, quer dizer, ali, qual é a sinalização que o Trump deu? A gente vai meter a colher nesse Mas quentão. não estão fazendo. E aí, né? E aí as pessoas estão morrendo, quer dizer, Brasil, morrendo sem ser uma guerra, então. O Brasil perdeu a paciência com a Venezuela. Hoje chamou de volta os representantes brasileiros em Caracas, determinou o fechamento do escritório brasileiro em Caracas e convidou, entre aspas, os representantes venezuelanos a se retirarem. Hoje o Bolsonaro perdeu perdeu a paciência a OEA de vez. Não vai também romper? Colômbia, Argentina? É que a OEA tem uma chinelagem lá, que é... Bolívia, Equador. Né, Guatemala. Não, a Bolívia agora botou o negócio do CES, expulsaram o índio, aquele... Evo Morales. O índio. Mas tem a Argentina, o Chile está naquele... não chove, não molha. Não sabe se vai à esquerda, se vai à direita. Tem aqueles países da América Central ali, a Guatemala, Nicarágua, aquela turma que também é uma esquerda etílica lá, que enche o saco. Então, assim, a OEA, é muito difícil a OEA tomar uma posição. E a OEA não tem história, Chicão, de iniciativas militares. De intervenção. Mas ela tem condições militares para fazer isso? Sim, tem. A Venezuela está caindo despedaço. Pega um pouquinho de cada um. Os Estados Unidos, para invadir a Venezuela... A Colômbia entraria lá. 2 dias. Gente, lá, vamos pegar esse petróleo... Precisa 2 dias e... Ajudar esse povo e ganhar dinheiro. O problema todo é o seguinte, é que tem um negócio que não dá pra gente negar. Mas, gente, eles são aliados da Rússia, só isso. Aí tu vai colocar a Venezuela e leva... E a Rússia tem avião lá. Tem a Rússia por trás. Mas eu acho que a Rússia não ia se meter numa encrenca tão longe. Eu acho que a Rússia ia retalhar. Não, já se meteu. Ela mandou avião, mandou jet, mandou avião, militar, mandou tudo. Já estava... Boa noite. Respeito às opiniões. Mas, convenhamos, engrenar a economia de um país continental como o Brasil não é de barbada. Se fosse, qualquer um faria. Podem perguntar para 10 economistas diferentes sobre a economia brasileira. Nenhum vai concordar com as opiniões alheias. A nossa economia depende de muitos expoentes: produção, exportações, consumo interno, PIB, etc. Não é sentar atrás de uma mesa e dar canetadas, ou financiamentos à vontade, como nos anos anteriores, causando o voo da galinha. O seu Manuel Azevedo é nosso telespectador frequente, assíduo, e ele mandou esse e-mail quando o Gustavo falava, né? Vocês falavam aí sobre o Brasil, sobre Paulo Guedes, enfim. Se não dá para crescer, a gente quer pelo menos que pare de cair, né? Porque ele recebeu o dólar a 3,85, né? Aí nem me fala que eu me lembro do meu cartão de crédito. Então, vamos parar com esse negócio. A gente quer que pare de cair. Sabe que o Estevão, que gosta de pesquisar dólar, ele aposta... O que é pesquisar dólar? Estudar, acompanhar a evolução do dólar nos últimos anos. Ele diz que faz dólar. uma aposta com qualquer um da bancada que o dólar vai chegar no final do ano a 5 pila. Ah, não, isso é certo. Final do ano? Final do mês, parceiro. Mas 5 pila é um naufrágio. 4,65. Mas deve subir. Hoje deve comprar por 5. O turismo ontem deu 4,92. Exatamente. Parabéns ao programa, sempre gostei de vocês, diz o Alexandre Rosa. Eugênio, eu vou ter que... Os teus não dá mais para ler, Eugênio, porque tá complicado. Tá complicado. Olha, o que tu tens aí dos nossos telespectadores? Olha, segue ainda a polêmica das roupas do Vitorino. Ah, bom. A nossa, enfim. Nem o cabide solidário quer. Nem o cabide solidário quer. Cabide não abraçou. Dois telespectadores já perguntam sobre a possibilidade de fechamento da ala da materno-infantil do Hospital São Lucas da PUC. Já foi fechado. Estão perguntando se a gente não vai falar sobre isso. Foram afastadas. Muito triste. A PUC não se manifestou sobre os motivos, mas dizem internamente que é falta de lucratividade. Vamos saber. Vamos esclarecer o nosso telespectador. São funcionários do hospital que foram afastados e eles dizem que é temporário isso. Mas eu não acredito. Né, Gustavo? Acho que não. Eu acho que não. Fechamento temporário de uma ala inteira de pediatria, de emergência de pediatria. Faz, né? Hoje em dia, cada ambulatóriozio que fecha faz falta, porque a nossa saúde pública está um horror. Então, quando você tem um atendimento, eu não sei, agora a crise... Estão lá construindo. Que crise? A gente vê, por exemplo,
O Moinhos de Vento. Não, o Hospital da Expandindo. PUC Vamos também. parar de Hospital da PUC. dar nomes. Todo mundo expandindo, crescendo, máquinas moderníssimas. Pois é. Pô, e você fechar um negócio desse, ainda mais pediatria. É fogo, É uma né? tristeza. E chegando aí o inverno, a gente não pode esquecer Bah, disso. mesmo. Não, mas olha aqui, ó. E nós somos Em compensação, no município, lembra que eu comentei que o prefeito Marquesan ia fazer uma coletiva na manhã da quinta-feira, enfim, entre os assuntos que foram falados e o que foi declarado, mais 2 postos de saúde que ficarão abertos aqui em Porto Alegre até às 22 horas, tá? Esse horário estendido já estava previsto, obviamente, vai integrar um plano todo de ação da prefeitura, no caso, principalmente do avanço do coronavírus, do Covid-19 aqui na nossa capital, se isso acontecer. Quem busca atendimento médico em Porto Alegre poderá encontrar, então, os profissionais até mais tarde, entre 2 unidades. Ainda nesse mês de março, a prefeitura confirma a abertura dos postos Morro Santana e Belém Novo, que ficam em bairros do mesmo nome, né? E que passarão, então, a atender durante 14 horas por dia. E esses são os 2 últimos do plano de 8 que foram, há um tempo atrás, anunciados pelo nosso prefeito. Eu passei hoje no Buraco Novo lá que abriram lá, o da Ceará lá. Buraco novo, a moda Buraco nova. novo. Esse é o jornalismo. Facilitou bastante. Bastante, né, para quem vem o ali. Chicão se choca. Mas fala só de tem uma buraco. coisa assim, tem que se entender. Tem caminhões e coisas que não passam por ali. Porque... Eles vão manter aquela entradinha ali na Farrapos para... Por causa da altura. Mas que... Não. Já Aquilo foi ali, não, planejado? aquilo não. Aquilo ali foi planejado para os caminhões de máxima altura. Mas existem veículos que carregam automóveis que às vezes eles excedem. muitos altos. São eles que excedem, entendeu? Eles Aí vão não ter tem altura, né? entendi. Aí não tem passarela. Entendi. Eles é que ultrapassam Eles ultrapassam. Então, toda a altura que tem do que foi feito está conforme a vi as fotos, é legislação bonito, e tá tudo bonito. direitinho. Mas aquilo ali, 7 anos. aquilo ali vai desafogar Muito. E uma coisa que era constrangedor pra gente, como nós, como porto-alegrense, né? As pessoas chegavam para entrar na Ceará, tinha que fazer um turismo lá embaixo, coisa e tal. Pelo menos andou. A entrada da cidade, convenhamos que... Agora, tá faltando as alças da terceira perimetral aqui, Anitta, Nilo, essas coisas. Tem uma porção de alças ali que ainda estão incompletas. É surreal. E o buraco lá da Plínio, pelo jeito, não sai, né? Pois é, e até a propósito da abertura da Ceará ali, o Ramiro Rosário... O que tem meu telefone? Deixa Que ele eu te tá, mas dizer. ele tá no silêncio. Ó, quer ver, Tem que ó? baixar aí. Aqui, Isso. ó, tá, ó. Então ele tá louco. Louco que nem a dona, porque ele tá com o modo silencioso ativado, não sei. Tem vida própria, meu telefone. O secretário Ramiro Rosário falou justamente no dia em que foi aberto, assim, né? Escamoteadinho, assim, bem disfarçadamente a abertura da trincheira, porque a população estava lá, vaiou, o prefeito fez horrores. Ele diz que essa trincheira da Ceará deve se transformar num exemplo para eles, num símbolo do que não pode se repetir em Porto Alegre, do que eles não podem fazer. Eles confessam que eles fizeram tudo mal. Gestores, imprensa, sociedade em geral, devem cobrar mais pelo planejamento das ações e não apenas a execução. Boa gestão se faz pensando no futuro da cidade e não de afogadilho. Autoridades já tinham dito isso sobre a Cinemateca, sobre a reforma dos Açores, sobre o corredor da Baltazar, que inclusive não cabia ao ônibus. Mas eles acham que podem, né? Padrão Porto Alegre, amigo. Padrão Porto Alegre. Bom, se bem que eu não posso falar, porque senão o pessoal me manda embora. Eu seguido escuto isso, né? Não pode apontar os defeitos de Porto Alegre, porque logo se ouve. Mas a gente tem coisas maravilhosas. Não foi lá lá pro lado mesmo do Sarandi, para aqueles lados ali, Assis Brasil, lá no trevo aquele, que eles fizeram uma altura de calçada que o ônibus aquele que baixava não podia baixar. Nós temos um viaduto que alaga em cima. Mas eu não sei como mais isso aí. Devia ir pro Isso é campeão. Porto Alegre é melhor em tudo. Porto Alegre é melhor em alaga em tudo. cima. Tem alagamento embaixo, pois agora nós vamos construir um que alaga em Lá cima. em cima. Ora, o que vocês querem? Todas as Porto Alegre é expectativas. melhor em tudo. Porto Alegre é demais. Porto Alegre é demais. Mas eu não posso falar porque...
Agora, com relação ao coronavírus, uma boa notícia é que a Fiocruz já se manifestou dizendo que tem possibilidade, já está fazendo o treinamento para todos os estados do Brasil, porque hoje só 3 estados no Brasil têm laboratório que faz o teste para o coronavírus, e isso é muito preocupante, porque a gente está vendo que o número está aumentando e vai aumentar cada vez mais, isso a gente não tem a mínima dúvida. Então, eles têm a possibilidade de fazer de 25 mil a 30 mil testes por semana e eles vão capacitar as pessoas para poder realizar esse teste. Nos estados, né? Exatamente, vão fornecer para os estados esse teste, porque daí, com a possibilidade de ter um resultado mais rápido, o tratamento é mais rápido, a pessoa também fica em quarentena, né? Mais rápido, sabe que tem, e não acontece o que aconteceu com a amiga. Da minha Exatamente. amiga, né? Que continua sem notícias. Não, o guri ficou mal da gripe, graças Não a se sabe Deus. se ele teve o que Não, que ele teve. graças a Deus, e é só a Deus mesmo, né? Porque que ele, eu acho que não tinha. E é o chá de limão. Hã? E é o chá de limão. É o chá de limão, que ele tomou, graças a Deus. Mas a mãe dele tirou ele do aeroporto, largou as malas e levou o guri pro hospital. 4 horas sentado lá, não deram bola. Mas eu disse, esse coronavírus é um vírus muquirana. Não, mas não é. Mas Ele não nós pegou o estamos, coronavírus. eu não estou contestando o coronavírus. Ele não pegou. Eu estou contestando a Atitude. falta de atendimento no hospital. Da emergência. E se ele tivesse, não importa com o quê. Verdade, matava os velhinhos. Matava todo mundo que estava ali. É verdade. 4 horas Ele esperando na ficou 4 recepção da horas emergência. sentado no meio de um monte Pegava de gente. todo mundo na numa recepção. emergência. Esse que é o problema. Enquanto isso... Aí depois trocaram os exames. Ainda foi lá no buffet. Ainda foi almoçar no buffet e espirrou. Espirrou bastante, assoou o nariz. Soltou Pior é que bastante buffet visigodo nessas na épocas salada também de é uma coisa maionese. pra se pensar, porque tem uma circulação muito grande Claro, de pessoas ali espirrando, né? Claro, é. Visigodo não seria perdigodo. Perdigoto. Ai, que horror. Visigodo é outra coisa, é perdigoto. Visigodo é uma tribo Claro, é. bárbara que destruiu o Império Romano. Que, na verdade, são... Mas não é Bárbara de maravilhosa, tá, gente? Os de bárbaro. godos e os visigodos De que bárbaro. deram É a mesma origem família. à Alemanha, à Exatamente, Áustria. São aquelas tribos lá. O Chicão conhece bem, porque a origem dele, Schwarzenberg. É isso aí, Schwarzbach. Schwarzbach. Saúde. Schwarzbach, saúde. Agora, Schwarzbach com Tofani, vou te contar, hein? A Que mãe cruza. era filha de um austríaco e o pai nasceu na Etrúria, descendente dos troianos, sabe? Toda a nossa etimologia tem Tu isso. sabe Mas essa que eu não é perco o a- amigo, mas não perco a piada. família, E de tudo isso, nasceu tu. Mas que um cara porcaria. boa pinta, inteligente, criativo. Juntaram tudo isso, Que toda... isso, 180 não tá tudo legal? com noite Tem linda. 81, E o modesta. qual é com esses mequetrefe, De nada a onde ver se aí? menos espera aí que não sai nada E, mesmo. Chicão, e ainda tem a Noite Linda. Era a Noite Linda. A Noite Linda era a minha tia-avó, ela e a Fridolina. E a Ai, tu não raiz- esqueceste o nome. Como é eu já que é o tinha outro? esquecido. Noite Fredolina. Mas tem Fridolina. como esquecer? Não, e O veja... nome da pessoa é sim. Noite Linda. Mas Como eu é sei que- Ela nasceu numa teve noite um neto linda. que trabalhou na noite. Ah, meu nome é Será que é por isso que tu gosta da noite? Touro sentado, E tu te acha não tem lindo? esse nome, porque Freud explica. quando ele nasceu tinha um touro sentado na frente da tenda. Ai, graças a Deus que não tinha nenhuma coisa Agora, esdrúxula. por que que eu entendo que o meu primo dor de barriga está sempre me visitando? Ai, no final a gente... No final. coitado, ele... O humor perdeu um grande nome quando te fechou as Eu portas. também né? acho, eu também acho. Na verdade, elas estão fechadas, eles nem abriram. Eu posso falar uma coisinha de um minutinho, Um rapidinho? minuto, sim, que eu Eu tempo. falei pro Vitorino antes, essa semana eu fui vítima não de uma chantagem financeira, mas de uma chantagem moral, sabe? Uma das mulheres que é daquela história de prostituição VIP no Rio Grande do Sul, que cobra R$1.000 ou R$2.000 o cachê, no álbum dela botou uma foto minha, puxou uma foto minha do Facebook e botou ali. Sabe? Tu é cliente, E, tipo cliente? esse aqui é meu cliente, portfólio, tava na E aí um cartela. amigo meu, pô, tu já Na tá cartela. de cliente da fulana de tal, nem vou falar pra dar bola cheia pra ela. Não sabe? pode. E aí o seguinte, me tá te senti usando. me usando. Não pode. Eu, se fosse tu, entrava na justiça contra Só ela. pra ela Uso pagar, indevido da minha imagem. Aí botava o advogado com o Vitorino vai querer. Ai, não vai dar. A mulher Aí não vai dar. pergunta. Aí É não vai hora de estar pagando um carro numa mulher. Vamos encerrando o nosso programa por aqui, porque a coisa está começando a baixar, entendeu? Tá baixando o negócio aqui, ó. Beijo, boa noite. A gente se encontra nesta sexta-feira, logo depois do Jornal da Pampa.
Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati.